Eu pretendo unir o Brasil ao redor de um projeto. E esse projeto tem um diagnóstico. Eu acho que o Brasil vive hoje a mais grave crise, se nós tomarmos em atenção os números do desemprego, da fome. Fome. 33 milhões de pessoas estão com fome, 120 não fizeram as 3 refeições hoje. E há pessoas e grupos políticos responsáveis por essa tragédia. E eu acho, francamente, que a maior ameaça à democracia é o fracasso dela na vida do povo. Mas eu vou me esforçar para unir o Brasil, unir o Brasil, reconciliar o Brasil, o que não me parece haver contradição. Para que eu viabilize isso, eu tenho que confrontar aqueles que mandaram no Brasil durante esses anos todos. E às vezes eu venho de uma tradição, vamos dizer, do Nordeste, a nossa cultura política é palavrosa, digamos assim, e às vezes no Sul, no Sudeste, as pessoas não entendem bem. Não me custa nada rever, sabe, certos temas e tal, especialmente na proporção em que meu sonho é reconciliar o Brasil. Eu estou tentando mostrar ao povo brasileiro que essa polarização odienta, que eu não ajudei a construir, pelo contrário, eu estava lá em 18, tentando advertir que as pessoas não podiam usar, vamos dizer, a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT. Isso aconteceu no Brasil e agora está se tentando repetir uma espécie de 2018. Portanto, a gente tem que denunciar isso, compreendendo, respeitando, vou levar em consideração as suas ponderações, mas nós temos que ser duro, sabe? A corrupção é um flagelo no Brasil. A política não pode ser reduzida a essa coisa odienta, sabe? O Bolsonaro é um protesto contra a corrupção e a crise econômica que o PT produziu, agora a frustração com o Bolsonaro, a gente vai voltar ao passado, sabe? O Brasil não aguenta mais isso. É grande a massa de brasileiros, e eu espero estar falando com eles hoje, sabe, que estão votando no Lula porque querem se livrar do Bolsonaro e esqueceram que amanhã tem um Brasil para governar. Uma grande massa de brasileiros que são frustradas pela enganação do Bolsonaro, mas que não querem voltar o Lula e o PT. Sabe, a gente não precisa aceitar isso. Por que a gente não usa a sabedoria dos 2 turnos? Eu estou pedindo para mim uma oportunidade de aclarar as ideias. O Brasil tem saída. Pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A, como está acontecendo, ameaças e tentativas de manipular o sofrimento mais humilhado do nosso povo, das mães de família que estão vendo seus filhos dormir hoje com fome, isso me dói o tempo todo. Não é? Essa é a minha história de vida. E essa consolidação dá 290 bilhões de reais. Essa conta fecha, candidato? Fecha porque eu vou agregar, para fechar os 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. Entenda bem, só 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a 28 milhões de reais. 20 milhões de reais. O que quer dizer o seguinte, que cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar com 50 centavos apenas de cada 100 reais da sua fortuna a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza, ou seja, aqueles domicílios que as pessoas ganham R$ 417 reais ou menos por cabeça por mês. Pretendo mudar também o modelo de governança política, pedindo às pessoas para pensarem juntas comigo. O Brasil se redemocratizou, se nós tomarmos eleições diretas para presidente, em 89. O Collor governou com esse modelo e foi cassado. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional governando com esse modelo. O Lula foi parar na cadeia governando com esse modelo. A que modelo o senhor se refere especificamente? É o que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, na expressão elegante do Fernando Henrique, ou nessa adesão vexaminosa e corrupta ao Centrão. Mas a questão básica para explicar, então, se a gente não chegar à conclusão, Renata, de que este modelo é a certeza de uma crise eterna. Lula para a cadeia, Dilma cassada, Collor cassado, Fernando Henrique e o PSDB nunca mais disputaram a eleição nacional e Collor cassado. E o Bolsonaro desmoralizado agora. Então, veja, qual é a minha proposta? A minha proposta é transformar a minha eleição, isso é muito importante para a dona de casa que está nos ouvindo, para o cidadão brasileiro, transformar a minha eleição não num voto pessoal, mas num plebiscito programático. Eu vou tentar forçar uma mão em todas as ocasiões que eu tiver oportunidade. Mais uma vez agradeço a vocês, aos senhores, estão me chamando de senhor, estar aqui, para que a gente discuta ideias. Porque com isso eu celebro uma nova cumplicidade com o povo brasileiro. Isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar o país, como eu quero, e um Congresso que tende a ser reativo naturalmente, porque é filigrante. Se eu só completar, são 3 mais 3 argumentos breves. Sim.
Então, primeiro, propor as ideias e não o deixa que eu chuto, que tem sido a característica do populismo de lado a lado, de direita e de esquerda. Propor nos 6 primeiros meses, é uma hora mágica. Se o Fernando Henrique propõe ali na sequência do real, eu estava lá, não é? Está aqui as reformas, sem o que o real não vai sobreviver, tinha passado tudo. Não propuseram nada, o Lula não propôs nada, perderam aquela hora mágica. Terceiro, aí está a chave de inteligência de como é que eu tiro o Brasil dessa crise eterna. Negociar. Quem quer que o povo eleja, eu peço que elejam deputados do PDT, eles começam com o número 12, então é tradição no Brasil que o presidente elege. Uma vez eleito, ele elege com ele 50%, 10% do Congresso. Mas todos eles só elegem isso. Termino. Então, propor a ideia, propor nos 6 primeiros meses e ampliar a negociação com governadores e prefeitos. Estabelecer um pacto novo, libertando a falência dos estados e municípios. Eu tenho os números todos, são 600 bilhões de reais de dívida que estão levando 15% da receita dos estados e municípios para Brasília. Eu reestruturo essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios e os governadores e prefeitos vêm para a mediação. Ponto. Acabou. Persistiu o impasse neste ou naquele ponto, chama o povo para votar diretamente através de plebiscito. A gente tem que entender que eu represento uma espécie de movimento abolicionista num sistema escravista. Você não vai esperar que o escravista ajude o abolicionista. E é basicamente o que eu estou tentando fazer. Nenhum presidente de verdade tinha concepção para mudar o Brasil. Qual foi a proposta que foi feita pelo mágico momento que nós elegemos o Fernando Henrique com o real? Não teve. O primeiro ano transcorreu em albis, como a gente diz no direito, ou seja, em branco. Não é? Propôs mudar só o conceito de empresa nacional, de capital nacional. Qual foi a concepção estratégica do Lula? Ambos se prostraram a um modelo econômico que produz desigualdade, desemprego, informalidade, a mais grave da história do Brasil, e destruição dos serviços públicos. A infraestrutura do Brasil está caindo aos pedaços. Qual é a questão aqui? É um modelo, é uma tentativa de libertar o Brasil de uma crise que corrompeu organicamente a presidência da República, transformou a presidência da República numa espécie de esconderijo do pacto de corrupção e fisiologia do Brasil. Nós chegamos ao limite da emenda do relator, que é um negócio que formalizou. Eu vi ontem o cidadão aqui falando que não tem corrupção. A corrupção no Brasil está se institucionalizando, tal é o despudor com que se manipula os dinheiros públicos no Brasil hoje. Quem você eleger é com esses que eu sou democraticamente obrigado a negociar. A minha diferença é que o Bolsonaro, por exemplo, denunciou isso e fez o oposto do que denunciou. A minha diferença é que o PT fez o tempo inteiro a denúncia da corrupção dos outros e depois negociou exatamente nas mesmas bases. Eu estou anunciando humildemente que quem quer que o povo eleja é com eles que eu vou negociar. O que eu prometo? Negociar em cima da mesa, sem o toma lá da cá e sem a roubalheira. Por quê? Porque eu vou substituir esse aliciamento por uma aliança do novo pacto das finanças estaduais e municipais, prefeitos e governadores. E tem um fusível. Persistiu o impasse somente naquele ponto onde o impasse persistir, por maioria simples, que eu monto entre a eleição e a posse, isso é relativamente simples, eu peço a autorização do Congresso para fazer um plebiscito popular. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou tentando sair dos impasses que acertam para o Brasil a maior crise econômica da história e a maior crise política que não tem fim. São 11 anos sem crescer. Eu vi ontem o cidadão aqui, vou atender o apelo da Renata, né, o senhor presidente da República dizendo aqui, mas veja bem, o Brasil, meu irmão, tem 3% da população do mundo. E no Brasil morreram 11 de cada 100 pessoas que morreram no mundo na pandemia. Qual é a explicação? Foi o comportamento genocida, que é uma palavra ruim, dura, mas foi o comportamento anti-ciência. Foi o adiamento eterno por politicagem barata com a questão das vacinas, numa briga vil, dizendo, em janeiro nós vacinamos porque o governador de São Paulo transformou isso na sua principal ferramenta, faz uma homenagem aqui ao João Dória, que, aliás, eu sobrevivo aqui porque grandes brasileiros claudicaram no caminho da pré-campanha e eu estou aqui. Tomar o pulso do controle do território brasileiro é no primeiro dia de um governo meu. Eu fui processado pelo atual ministro da Defesa do Bolsonaro porque eu disse que tal extenso domínio pelo narcotráfico, pelo contrabando de arma, pela caça e pesca ilegais, pelo desflorestamento ilegal, é um processo de uma holding do crime de lavagem de dinheiro e não aconteceria com tal extensão sem a conivência ou a omissão das Forças Armadas. O problema é que nós destruímos a estrutura de comando e controle no território, Bonner. Sabe onde é que estão desflorestando? Unidade de conservação. Sabe onde é que estão invadindo?
reservas indígenas já pactuadas. Sabe onde é que estão destruindo coisa de recursos hídricos, nascentes, etc. Em áreas que já estão protegidas pelo Código Florestal. Ou seja, neste caso, falta mesmo uma mão firme. E a algema vai voltar a funcionar no primeiro dia do meu governo. Das 5 propostas que eu me propus a trazer hoje, eu ainda não lhes falei de uma que é inédita, que é a lei antiganância. Eu quero colocar uma lei em vigor no Brasil que eu conheço na Inglaterra. Que é assim, todo mundo do crédito pessoal, do cartão de crédito, do cheque especial, etc., ao pagar 2 vezes a dívida que tem, fica quitada por lei essa coisa. Isso é uma polêmica que eu estou apresentando aqui em homenagem a William Bonner e a Renata, né, em primeira mão. Isso vai virar ao Jornal Nacional. Ao Jornal Nacional, certamente, que me deu essa oportunidade. Mas a você, meu irmão, eu peço só uma oportunidade. A partir de sábado vai estar no ar a cirotv.com.br. Me ajude, me dê uma oportunidade de mudar o Brasil, é o que eu lhe peço. A ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado e imaginar que vai ter resultado diferente. Não vai. Me ajuda a livrar o Brasil dessa bola de chumbo do passado. Vamos nos esperançar de novo. Você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, me dá uma chance. Você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro, há um país para governar, me dê uma oportunidade. E você indeciso, sabe quantos são vocês? Mais da metade da população. Está na mão de vocês mudar o Brasil.